todo ministro profético, principalmente os profetas, sempre foram criticados. Um dos ministérios mais criticados dos 5 ministérios é o ministério profético. É o ministério do profeta. E tem gente que fala assim, como que eu faço para perseguição parar? Como que eu faço para incompreensão parar, querido? Não tem como. Não tem como. Se parar, pode ter certeza, você saiu do foco. Volta e meia eu paro e olho e falo assim, uai, tá calmo demais. Cadê os perseguidores? Cadê aqueles que não compreendem aquilo que Deus está fazendo na minha vida? Olho, peraí, opa, já se levantaram. Obrigado, Jesus, estou no caminho certo. Se até Jesus não foi compreendido por todos, se até o Senhor Jesus ele foi perseguido, imagina eu e você, irmãos. Tem pessoas que querem estar no ministério e elas querem ficar tranquilas. Elas querem manifestar o reino e elas querem ficar tranquilas. Não, todo mundo vai aceitar. Queridos, a perseguição e a incompreensão sempre vai te perseguir. É inevitável, entende? Aqueles que são sábios, quando eles veem alguém mais inteligente que ele, com mais nível de sabedoria, de conhecimento, eles se conectam a você. Mas todos aqueles que são ignorantes, a palavra ignorante fala de falta de conhecimento, quando ele vê alguém que tem mais sabedoria e conhecimento do que eles não sabem honrar. A grande maioria faz o quê? Se levanta contra. E principalmente se levantam contra aquilo que elas não entendem e nem buscam compreender. Nem buscam entender. Quantas pessoas se levantam contra assuntos, contra pessoas, que elas nem sequer têm domínio naquilo. Elas nem entendem. Elas são marionetes, elas são reproduções do que os outros estão dizendo. Quantas vezes eu me levantei contra ensinos, contra ministros lá atrás, há muito tempo atrás. E eu falava assim, não, isso daí não é de Deus, não. Começo da minha caminhada, eu olhava assim, o pessoal caindo na unção, eu falava, é demônio. Tá desviado. Meu irmão, eu batia, perseguia, falava mal, criticava, até o dia que aconteceu comigo, e eu fui aprender o que significava aquilo. Quando eu aprendi, fechei minha boca. Quantas movimentações do Espírito lá no início. Eu falava, isso daí não é de Deus, não. Mas quando chegou o tempo que eu tive maturidade para aprender, eu olhei assim e falei, é de Deus. E eu tive que fazer o quê? Eu comecei a orar e liberar perdão. Pedir perdão para pessoas que eu me levantei contra por falta de conhecimento, por estar na ignorância. A gente pergunta, quantos de vocês já voltaram para quem você se levantou contra e pediu perdão? Você sabia que a falta de perdão pode estar paralisando você de ouvir a voz de Deus, a sua prosperidade, até mesmo as suas ofertas, suas semeaduras de multiplicarem? Porque aquele que está sem liberação de perdão, aquele que guarda resquícios, não liberou perdão, nem a sua oferta Deus recebe. Tem muita gente ofertando, semeando, cumprindo princípios, mas a oferta dela está testemunhando contra ela. Por quê? Porque existem mágoas, existem iras. Querido, o profético ele trabalha diretamente no mundo espiritual. Você acessar o mundo espiritual sem estar alinhado, isso gera dano para você, isso gera resistência, isso gera ataques. Por que tem tanta gente que vive toda vez sofrendo ataques? Ela vai fazer algo, no outro dia ela está doente, ela sofre ataque atrás de ataque. É ataque da enfermidade, nas finanças, na família. Não, mas é retaliação. Não, querido, não é retaliação, não. É porque em algum momento aí tem alguma brecha aberta. Tem alguma legalidade aí que está aberta. Tem alguma liberação para que espíritos da maldade te toquem. Você está protegido ou você não está? Ou você está guardado ou você não está? Entende? Contra-ataques vai ter, porque você está numa batalha. Mas retaliação deve ter muita iniquidade guardada. Muita. Então você precisa fazer o quê? Você precisa examinar a si mesmo. As pessoas só querem se examinar no dia de ceia. Não, quando tiver a ceia, é a semana que a pessoa não faz nada de errado. Ela é santa, ela quase vira um anjo, quase vira um querubim na semana de ceia, né? Aí tem culto de ceia lá na igreja. Aí ela vira um querubim. Chega a glória de Deus, se resplandece nela, ela quase levita. De tanta santidade. Mas aí depois da ceia, misericórdia. Ela se torna irreconhecível. Você conhece pessoas assim? Eu já conheci pessoas assim. Na semana de ceia, era santa. Você fala, meu Deus, é a melhor pessoa que existe. Passou a semana da ceia, parecia que o Satanás tinha entrado dentro dela. Fala, misericórdia. Aí eu falava assim, olha, eu queria que tivesse semana da ceia toda, tivesse ceia todos os dias. A pessoa, por quê? Porque na semana de ceia você está diferente. Você representa Jesus. E nos dias que não tem ceia? Você expressa o diabo. Então, examinar a si mesmo todos os dias, todos os santos dias. Quem você tem representado? Quando as pessoas elas olham para você, o que elas têm lido? Porque a palavra diz que nós somos cartas vivas. O que ela tem lido quando ela olha para você? Será que está alinhado de fato com aquilo que Jesus veio manifestar? Será que nós estamos de fato revelando Jesus? Pensa nisso. Então a perseguição e a incompreensão sempre existiram. Jeremias, ele foi rejeitado. Eliseu, ele foi zombado.
João Batista foi incompreendido. Jesus foi acusado de expulsar os demônios pelo dedo de Beelzebub. Jesus foi chamado de comilão e beberrão. Aonde os discípulos chegavam, eles eram acusados de causar alvoroço. E mesmo assim eles não pararam. Eles pegaram tudo aquilo e fizeram como um impulso para que eles pudessem ir mais longe. Quando os levantes vêm contra você, eles te param ou eles te impulsionam? Eles te impulsionam para andar mais alto, para lugares mais altos, lugar mais profundo, lugares mais longe, ou eles paralisam você? Ou muitas das vezes você vai pegar, se esconder no quarto e vai falar: Senhor, ninguém me entende, ninguém me compreende, estou sendo perseguido. Eu nunca vi Jesus fazer isso. Quando o profeta foi na caverna chorar, pedir a morte, se esconder, a palavra diz que o Senhor vai lá e o retira da caverna, dizendo assim: ei, você não foi gerado para isso aqui. As circunstâncias, queridos, elas não podem definir o que você vai viver ou não. As circunstâncias não podem definir o que você vai viver ou não. Paulo e Silas estavam indo à casa de oração. E a palavra diz que uma jovem que era movida pelo espírito de adivinhação aparece até eles, eles expulsam aquele espírito e em seguida eles são presos, colocados no cárcere interior, o pior lugar que tinha, para os piores tipos de pessoas que existiam naquela época. E sabe, mesmo eles estando ali, mesmo eles tendo apanhado, estando presos, fazer o que Jesus os enviou, expulse os demônios. Anuncie que é chegado o Rei de Deus. Sabe o que eles fizeram? Eles não murmuraram, não. Eles olharam e falaram assim: peraí, a gente estava indo para onde? Tá? Pensa comigo. Tô fazendo um comentário, né? A gente ia para onde, Silas? A gente estava indo para a igreja, né? Para o culto. Estávamos indo lá cultuar o Senhor. Ô Zé, a gente não vai conseguir cultuar lá. O que a gente faz? A gente para ou a gente aproveita esse ambiente aqui? Queridos, quem é do reino? Entenda uma coisa, quem é do reino? Qualquer lugar que ele estiver, ele causa uma revolução. Qualquer lugar que ele estiver, ele abre portas. Ele quebra correntes, cadeados. Qualquer lugar que ele estiver. Quem é do reino, sua adoração não está condicionada ao ambiente, a circunstâncias, a lugares. Quem é do reino, aonde ele estiver, ele manifesta a glória de Deus. Ele manifesta o governo de Deus. Quem é do reino não precisa de um microfone, não precisa de uma câmera, não, onde ele estiver, ele movimenta as coisas. Quantas coisas nós temos experimentado aqui longe de filmagem, longe da igreja, longe de pregar num púlpito, em lugares que nós estamos. Às vezes a gente sai para fazer uma coisa que não tem nada a ver com igreja, e o reino é manifesto. Às vezes a gente só vai numa loja, e o reino é manifesto. Às vezes a gente só vai no mercado, e o reino é manifesto. Porque isso é o reino de Deus. O reino de Deus, a palavra diz que está dentro de mim, dentro de você. Quando eu me manifesto, eu exerço o governo. Então eu não preciso de um lugar específico para manifestar o reino. Aonde eu for, o reino de Deus que está dentro de mim se manifesta. Mas para que isso aconteça, eu preciso exercer os princípios do reino. Então a perseguição, a incompreensão, ela sempre vai existir. Isso não pode paralisar. Pelo contrário, isso tem que ser um impulso para você. Porque fluir no profético vai atrair existência espiritual e humana. Vai ter muita gente que vai se levantar contra aquilo que você carrega. E muitas das vezes até mesmo pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que você nem imagina. Pessoas que batiam nas suas costas, mas hoje se levantam contra aquilo que Deus colocou dentro de você. Por não compreender. Por não discernir. Hoje o que eu ouço, que eu olho assim e falo: isso daqui para mim não está claro não entendi isso daqui. Sabe o que eu faço, querido? Eu não saio divulgando, bater. Não, eu vou primeiro na fonte, que é o Senhor. Eu falo assim: Senhor, isso daqui, ó, é verdade ou não? Me traz clareza acerca disso. Quantas coisas eu não entendia lá atrás. Hoje eu entendo. Quando você vai crescendo em maturidade, Deus ele vai liberando sobre você um novo nível de entendimento, de sabedoria, de conhecimento. Deus ele te conecta com pessoas para quebrar toda a mentalidade engessada, para confrontar você, para te tirar de lugares de prisões, de alienação, de ignorância. Mas você precisa estar pronto para isso. Porque muitas das vezes, para você tirar alguém de uma prisão, você pode utilizar a chave. Muitas das vezes você vai utilizar a marreta. Então vai ter momentos que a chave vai abrir, vai ter momentos que a marreta vai ter que quebrar. Consegue entender? Vai ter momento que uma oração vai te tirar daquele lugar, mas vai ter momento que vai ter que quebrar toda a estrutura corrompida que foi colocada dentro de você. E você aprendeu errado. É igual uma casa. Para você derrubar uma casa, não é com uma chave. Você tem que dar marretada. E muitas das vezes você tem que usar objetos mais fortes. Você vai lá usar uma retroescavadeira, você vai usar explosivos para poder o quê? Tirar toda aquela estrutura e deixar no chão. Porque se eu tirar as coisas que estão dentro de uma casa, ela fica vazia, mas ela não está livre. Ela não está por terra. Então existem pessoas que Deus coloca que ela vai ser uma retroescavadeira na sua vida.
ela vai vir para destruir tudo que foi colocado de errado. Vai ter pessoas que Deus vai colocar na sua vida que ela vai vir como um dinamite ali. Vai falar, meu Deus, estou explodindo. Vai detonar tudo. Agora vai ter pessoas que Deus vai trazer como chave. Ela vai abrir, ela vai retirar o que está dentro. Vai depender do nível que você se encontra. Ok? Quantos estão entendendo? Digo amém. Mateus 5,11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Está sendo perseguido, incompreendido? Querido, glória a Jesus por isso. Permaneça firme. Não se levante, não fale mal dos outros. Por que muitas vezes as pessoas não prosperam? Porque ao invés de ela usar a boca dela para chamar à existência aquilo que tem o poder de criar, ela utiliza para amaldiçoar pessoas. Toda vez que você fala mal de alguém, você está amaldiçoando alguém. Logo, você é um feiticeiro. Por isso que muitas vezes você não prospera. Por isso que muitas das vezes nós não prosperamos. Por isso que quando você libera perdão, você vai ver que as coisas começam a prosperar, as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer. Já reparou isso? Quarto desafio, coloque aí pureza. Coloque aí pureza. Coloque aí nos comentários, pureza. Você que ainda não deixou o seu like, eu quero te pedir, deixa o seu like aí em nome de Jesus. Tá? Basta você dar 2 cliques na tela aí, ou tocar no joinha aí, que você já nos ajuda. Para você não custa nada, apenas um clique. Né? Mas pra gente aqui vai abençoar muito. Coloque aí nos comentários, pureza. O quarto desafio é você manter a pureza, manter o seu coração puro. Um ministro profético que não tem o seu coração puro, que não tem um alinhamento emocional, ele profetiza de forma emocionada. E aí que está o perigo. Você até pode ouvir a voz de Deus. Você até ouve, você até recebe as palavras de sabedoria, palavras de conhecimento. Porém, se você não estiver com as suas emoções e seu coração puro, alinhado, você vai contaminar a profecia. Quantas pessoas recebem palavras de conhecimento acerca de alguém, mas em algum momento ela tem uma rixa ali, ela tem algo contra aquela pessoa, e quando ela vai profetizar, ela não profetiza debaixo do amor, ela profetiza debaixo da condenação. Deus fala uma coisa, ela complementa de forma emocionada. Algo que eu sempre tenho dito aqui aos alunos nossos: se Deus falou apenas uma palavra, fale apenas aquilo que Deus falou, acabou. Não aumente, não diminua, seja fiel à mensagem que você recebeu. Seja fiel à mensagem que você recebeu. Então o seu coração precisa estar puro para você profetizar. Se não tiver amor, de nada adianta. Uma pessoa que carrega mágoa, ela não carrega amor. Entende? Não tem como a mágoa habitar onde tem amor. E não tem como o amor habitar onde tem mágoas. Então, se não tiver amor, de nada adianta. Um dos maiores instrumentos, não o maior instrumento do profeta é o coração. Então, o coração precisa estar alinhado. É preciso vigiar para que não haja mistura de sentimentos, pecado, orgulhos, feridas emocionais que vão contaminar a mensagem. Provérbios 4:23 diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarde o teu coração. A palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. Logo, aquilo que eu reproduzo define o que está dentro de mim. O que está dentro de você? Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Qual que tem sido o teu tesouro? Você tem guardado tesouro ou você tem guardado ossos aí dentro? Você tem guardado vida e liberado vida ou você tem guardado morte e maldição dentro de você? O que você tem guardado? Quando você abre a sua boca, o que você libera? Bênção e maldição, vida e morte está no poder da língua. O que está fluindo de você? O que flui de você? Me diz aí. Porque para mim aqui você pode dizer, bênção, vida, aleluia. Mas se eu entrar em contato com o seu cônjuge e perguntar para ele, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o quê? Se eu for na sua casa, eu consigo discernir o que você tem liberado. Porque até aquilo que você diz está ligado ao ambiente que você convive. A vida de uma pessoa é refletida na casa também. Sabia disso? Ele diz, até os animais se portam segundo o coração do dono. Os animais, os cachorros, os gatos, bicho, seja lá que bicho tem. É tudo agitado, nervoso, pode ter certeza. Aquele ambiente é daquele jeito. Agora você vai num ambiente que é tudo tranquilo, suave, a paz. As coisas fluem, você sente prazer de estar ali. Pode ter certeza. A presença de Deus governa sobre ele. O coração está guardado. Quinto, escreva aí o quinto desafio: zelo e fogo. Coloca aí, quinto desafio: zelo e fogo. Zelo e fogo. Quinto desafio. Quem caminha no profético sente o zelo, o peso, o fogo e a urgência de Deus. Por isso que você vai ver que todo aquele que caminha no profético carrega uma indignação. Você vê isso muito claro na vida dos profetas. Eles sempre andam indignados. Isso é Deus quem gera. Eles sempre andam inconformados, porque eles estão vendo aquilo que muitas vezes os outros não estão vendo, praticamente 99,9% das vezes. Eles percebem aquilo que os outros não percebem, eles estão sempre fora da casinha, digamos assim, da caixinha. E muitas das vezes as pessoas não compreendem isso, porque elas estão tão limitadas aqui, ó. O profeta está acessando as dimensões do Espírito, ele está vendo começo, meio e fim, e quem não está ainda está aqui, ó.
Às vezes estão andando de forma tão lenta e o profeta, cara, é só você virar aqui, é só você fazer isso, e a pessoa tá aqui, não, mas é porque eu tenho que... Então eles têm um zelo pelo coração de Deus, por aquilo que Deus colocou dentro deles. Eles sentem um peso de urgência, eles não conseguem. Sabe o que a religiosidade faz? A religiosidade faz com que você se torne infrutífero, improdutivo. Se as coisas da sua vida não estão frutificando, não estão produzindo, não estão fluindo, cuidado, você pode estar debaixo de uma manipulação religiosa. Você pode estar debaixo da religiosidade. Existe algum fragmento de religiosidade dentro de você. Porque aonde Jesus passava, as coisas mudavam. Se Jesus habita em você, então as coisas ao seu redor precisam mudar. Aonde Jesus ia, as coisas movimentavam. Vida fluía, cura fluía, libertação, salvação, restauração, o sozo de Deus completo, a shalom de Deus. Então, peraí, se isso não está acontecendo em mim, é porque a religiosidade está me governando ao invés do Senhor Jesus. Quem está governando você? Porque o que te governa define o que você vai viver. Então, por isso que você vai ver a briga constante dos profetas contra todo espírito de manipulação, que durante anos tem tido diversos nomes. Religiosidade, espírito de Jezabel, espírito de Pitã e assim por diante. Eles lutam, eles batalham contra a manipulação. Consegue entender? Então o desafio do profeta não é se precipitar. Ele não fala antes do tempo, ele não ultrapassa o que Deus... Ele anda alinhado com Deus. Então o profeta ele já está a 10.000 km de distância da gente. Porque ele está vendo, ele recebeu aquilo que Deus já trouxe ao coração.